dia, voltando às nossas aulas de determinante. Vou fazer uma pequena revisão sobre o tema e depois um pequeno aprofundamento. Nós vamos hoje aprender como resolver determinante de matriz de ordem 4. Primeiro, vamos recordar algumas coisas. Determinantes. Introdução. Toda matriz quadrada tem associada a ela um número chamado determinante da matriz, obtido por meio de operações que envolvem todos os elementos da matriz. Então, precisamos utilizar todos os elementos desta matriz. Lembrem muito bem disso. Matriz de ordem 1. Eu acredito que vocês devem lembrar de como proceder na matriz de ordem 1. Foi uma aula bem rápida, mas eu acredito que vocês lembram. O próprio elemento da matriz é o determinante. Indicamos desta maneira: determinante de A é o próprio elemento da matriz. Agora nós vamos ver de ordem 2. Agora, na ordem 2, vocês precisam lembrar o que é a diagonal principal e o que é a diagonal secundária. Por quê? Para calcular o determinante desta matriz, multiplicaremos os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. Repare um exemplo. Seja a matriz A genérica, o seu determinante será o quê? O primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna vezes o da segunda linha da segunda coluna, menos a secundária, que é essa daqui. O elemento 1, 2 e o elemento 2, 1. Agora nós vamos ver de ordem 3. Considerando uma matriz genérica de ordem 3, temos essa matriz. Define-se o determinante da matriz de ordem 3 ao número. Então nós vamos fazer o quê? Se vocês se lembram bem, não é difícil. É só duplicar a primeira e a segunda coluna aqui ao lado e fazer aqueles cálculos. Para a direita, positivo, para a esquerda, negativo, e vocês vão chegar a essa conta aqui, a este número, que é o determinante desta matriz. Agora nós vamos para uma regra de que, para determinantes maiores que de ordem 3, de matriz de ordem 3. Repare, veremos agora uma regra que nos permite calcular o determinante de uma matriz de ordem n, usando a matriz de ordem n-1. O que significa isso? Que nós vamos diminuir o tamanho da matriz. O que era de ordem 5 vai para a ordem 4, o que é de ordem 4 vai para a ordem 3. E isso serve para qualquer tipo de matriz. Essa regra, conhecida como regra de que é muito prática se o elemento A1, que fica na primeira linha, na primeira coluna, for igual a 1. Vamos ver o exemplo, que aí vai ficar bem mais claro do que só falando. O exemplo aqui, tem uma matriz M qualquer, com o elemento A1 igual a 1, para simplificar os nossos cálculos. Suprime-se a primeira linha e coluna da matriz. De cada elemento restante, subtrai-se o produto dos dois elementos suprimidos, na linha e na coluna desse elemento restante. Aqui, eu vou dar o exemplo utilizando o número 2. Eu peguei a primeira linha e a primeira coluna que vão ser suprimidas. E vou mostrar como funciona com o número 2. Fica assim, 2 menos 0 vezes 4, que são os números que interceptam linha e coluna dessa matriz. Com os resultados das subtrações acima, obtém-se uma matriz de ordem menor que a anterior, porém com o mesmo determinante. Repare, depois de feitos os cálculos, nós temos a matriz resultante de ordem 3, que tem o mesmo determinante que aquela primeira matriz de ordem 4. Portanto, a primeira matriz tem o mesmo determinante
determinante que a segunda matriz. A diferença é que usando a de ordem 3, fica bem mais fácil de calcular seu determinante. Acredito que isso vai facilitar e muito na resolução dos exercícios que eu vou pedir depois.